Hoje eu vou responder uma dúvida que vocês têm, que é o seguinte: será que está valendo a pena pegar o Switch desbloqueado em 2025? Acompanhe o resto do vídeo que eu vou responder essa dúvida para você. Fala pessoal, Cartucho aqui, e é o seguinte, hoje eu vou responder para vocês se está valendo a pena pegar um Switch desbloqueado em 2025. Eu adquiri esse Nintendo Switch V1 desbloqueado faz uns 2 meses e a minha experiência está sendo maravilhosa. Mas será que é isso tudo mesmo? O Nintendo Switch e dar a minha opinião sobre se vale a pena ou não ter um Nintendo Switch desbloqueado em 2025. Para começar, se você busca um videogame versátil e portátil, comprem um Nintendo Switch. Que videogame maravilhoso! Até então eu não encontrei defeito nenhum neste videogame. Tudo que ele prometeu, ele tá cumprindo. Esse é o Nintendo Switch. Eu comprei o meu Nintendo Switch usado, procurei uma pessoa que tem o mesmo amor que eu tenho por videogame, o mesmo cuidado, então eu procurei um videogame que tivesse em melhor estado e eu achei esse daqui. Um Nintendo Switch V1 desbloqueado com um cartão de memória de 1TB. Se você achar um bom anúncio, você consegue comprar um Nintendo Switch, pode dar a sorte de achar um Nintendo Switch com todos os seus acessórios originais. Eu consegui o meu com os Joy-Cons originais do Nintendo Switch. Esse mecanismo aqui que você usa para usar os Joy-Cons separados para algum jogo que você tem que usar, segurar assim, né, os Joy-Cons, ou algum jogo de esporte, ou jogo de 2 que você vai conectar assim e poder usar os 2 botões aqui de uma maneira muito mais confortável. Também veio esse mecanismo aqui muito bom que transforma os seus Joy-Cons em um controle convencional. Tudo é muito fácil de encaixar aqui no Switch, é muito simples mesmo, ó. Você pega, só colocar e pronto. E é só jogar. Fica muito mais confortável. E também veio a dock, porque o Switch, para quem não sabe, além dele ser um portátil maravilhoso, ele também é um console de mesa, que você pode simplesmente pegar o seu Nintendo Switch e encaixar na dock, e a imagem que está no Switch passa para a televisão. Então, quando eu digo para vocês que este daqui é um dos videogames mais portáteis e versáteis que eu já tive, eu não estou brincando. É algo maravilhoso. E olha que não é a minha primeira experiência com videogames. Digamos que eu comecei com o Super Nintendo, depois PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Depois, futuramente, eu comprei um Xbox 360, comprei um Super Nintendo novamente. Já tive um PlayStation. Eu nunca tive experiências com videogames portáteis, mas o Nintendo Switch foi o meu primeiro. Eu escolhi para ser o primeiro videogame em 2025. Olha a quantidade de jogos que eu tenho aqui. Eu paguei somente o preço do videogame. E eu já vou falar o preço que eu paguei. Olha só, dá uma olhadinha. Aí aqui ainda ficam os... Olha isso. Isso é só o que tá baixado no meu videogame. Um ponto negativo, que é a idade do Switch e quanto tempo que ele vai durar ainda no mercado. O Nintendo Switch V1 foi lançado em 2017. Depois teve outras versões, como o V2 e o OLED. Eu resolvi pegar o V1 pelo preço que eu encontrei no mercado. Mas o Switch, como foi lançado em 2017, já é um videogame que tem mais de 7 anos que está no mercado. E agora, com o lançamento do Nintendo Switch 2, a sua vida útil já tem mais ou menos uma data para acabar. Cartucho, então significa que não vai valer mais a pena lançar um Nintendo Switch 1? Muito pelo contrário, a biblioteca de jogos que tem no Switch 1 é muito grande. Tem vários jogos aqui. Tem Ori, Super Mario 3D World, tem Mario Kart, tem Mario Party Superstars, tem Zelda, tirando jogos como Hogwarts Legacy, The Witcher 3, GTA San Andreas Definitive Edition, como o GTA Vice City e o GTA 3 também. Jogos que lançaram e eles fizeram um baita milagre para caber neste videogame portátil. Por que as pessoas desbloqueiam o Nintendo Switch? Olha, se você dá uma pesquisa rápida aí nos jogos da Nintendo, você vai ver o preço abusivo que são todos os jogos deles. A maioria dos jogos são acima de R$300.
E isso é um preço muito abusivo. Jogos que têm 5 anos de lançamento têm o mesmo preço do lançamento, basicamente, e recebem pequenos descontos. Tipo, um jogo que quando lançou era R$400, um exemplo, hoje tá por 357. E são jogos que não valem o preço. São pouquíssimos jogos que realmente estão valendo o preço que é cobrado. Jogos com pouquíssimas horas de gameplay, você acaba zerando o jogo, finalizando o jogo. Eu tive uma experiência até que boa com o Super Mario Odyssey, que foi mais ou menos 27 horas de gameplay pra mim zerar o game. Tipo assim, de uma maneira rápida, né, sem ficar entrando em fases secundárias e tudo mais, mas a maioria dos outros jogos são apenas 5, 6 horas de gameplay e você acaba finalizando o game. Então assim, e são jogos simples, básicos, alguns muito fáceis que, putz, se você tem um filho, seu filho passaria do jogo, zeraria esse jogo, finalizaria ele com muita facilidade. Mas eu recomendo desbloquear se você não tem condições de manter um videogame. Se você tem condições de comprar os jogos, de manter o Nintendo Switch, compre, faça o certo. Não desbloqueie o seu videogame se você tiver real condição de manter isso, de comprar os jogos. Mas, se você é igual a mim, que não tem tantas condições assim pra ficar comprando um jogo original, desbloqueie o seu videogame. Eu tô falando isso porque desbloquear o videogame não é crime. Crime é baixar os jogos, é piratear. Sobre o desbloqueio. O desbloqueio tem alguns riscos, como o banimento do seu videogame. O que muita gente não fala nos vídeos se vale a pena ou não pegar um Switch é que eles comentam sobre esse bloqueio que tem, né, esse banimento que tem no seu videogame, mas não fala se muda muitas coisas ou não. Ah, mas o que acontece se você for banido? Primeiro, nesse tipo de desbloqueio que o meu tem aqui, é um desbloqueio direto na placa, não é por cartão, onde a maioria dos mais recentes, como o V2 e o OLED, são por um cartão, por um chip, né? O meu já é direto na placa. Na maioria dos desbloqueios, você consegue entrar na parte original do videogame, então você consegue colocar sua conta da Nintendo, usar jogos originais, né, na parte original do videogame, e você também consegue ir para a parte desbloqueada para jogar os jogos que você baixou pirata por aí. Mas se você for banido, você não vai poder mais usar esse modo original, porque você não vai poder mais jogar jogos online. Então não faz mais sentido você entrar no modo original do videogame e jogar um jogo que, tipo, não vai dar mais pra jogar online, sendo que era essa a única função que você ainda entrava no modo original. Mas você ainda vai poder usar o modo desbloqueado perfeitamente. Vai conseguir baixar jogos piratas, vai conseguir baixar os jogos que você quiser da mesma forma. Você só não vai poder mais jogar no modo online e usar o modo original do Nintendo Switch. Então, se a sua intenção não é entrar e usar o modo original do Nintendo Switch, pode ficar muito tranquilo. Mas uma observação muito importante: se você tiver um videogame que não foi desbloqueado ainda, ou está pensando em comprar um bloqueado e desbloquear depois, tem que levar em um técnico de segurança que vai fazer um bom trabalho, porque sim, o perigo tá aí. O técnico pode fazer um serviço que não seja tão bem feito e acabar danificando o seu videogame. Outra coisa muito importante é que se você tiver um videogame bloqueado, você perde a garantia do Nintendo Switch. Uma coisa que deixa o Nintendo Switch muito mais poderoso, muito mais versátil e muito mais duradouro é alguns aplicativos que tem no desbloqueio dele. Exemplo, o Arcade Toolbox, que me permite conectar simplesmente um controle de PlayStation 5 no meu Nintendo Switch. Outra coisa que faz o Nintendo Switch durar muito mais e que faz ele um dos melhores portáteis da atualidade é simplesmente o fato que no desbloqueio você consegue jogar jogos de outras plataformas. Pode estar emulando, sim, o Super Nintendo, entre outros diversos videogames, como alguns jogos de PSP, alguns de 3DS, alguns de Wii, outros de DS. Então assim, o desbloqueio te permite isso. E se você tiver mais coragem ainda que eu, você pode transformar literalmente o seu videogame em um computador. Você pode colocar um Android no seu Nintendo Switch, baixar o Game Pass e jogar todos os jogos que tá na sua lista. Ou até mesmo baixar outros emuladores de PlayStation 2 e entre outros videogames para transformar o seu Nintendo Switch num mega videogame. Eu
paguei em tudo isso que eu mostrei pra vocês apenas R$1.550. Então se você procurar direitinho, eu tenho certeza que você vai achar o videogame perfeito, o anúncio perfeito, que entra nas suas condições. Mas aí você me fala, mas Cartucho, qual é a sua real opinião sobre o Nintendo Switch desbloqueado em 2025? Vale a pena ou não? Vale pra caramba, vale muito. Se você tiver a oportunidade de jogar isso aqui, até mesmo antes de comprar, pra você ter uma noção, cara, você vai simplesmente apaixonar por esse videogame. Eu tô me tornando um puta fã de Nintendo. Eu basicamente criei esse canal por conta do Nintendo Switch. Então assim, vale a pena demais. Em 2025, até mesmo eu vou falar que o Nintendo Switch vai durar até uns 2027, talvez, lançando um joguinho ali ou outro. Então vale a pena demais. Ainda esse ano vai lançar jogos como Dragon Ball Sparking Zero pro Nintendo Switch. Então assim, vale a pena demais. É um videogame que vai durar muito ainda na sua mão. Se você gosta de videogame, vai na fé que é sucesso. Então, meu povo, se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha para aquele amigo seu que tá querendo comprar um Nintendo Switch em 2025. E eu também sei baixar os jogos, mas eu não posso nem falar, né, aqui como que vai ser, mas se vocês quiserem eu ensino no próximo vídeo. Então comenta, curte bastante esse vídeo e sim, vale muito a pena ter um Nintendo Switch em 2025. Então muito obrigado por você assistir esse vídeo, já comenta, curte e compartilha. Valeu!